Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Sou o professor Sidney, gestor da área de guerras e central de carreira do Centro Universitário Internacional UNITER. Nosso programa, transmitido todas as segundas-feiras, às 17h15, aqui pela TV Pulsão e STVs e pelas principais plataformas de streaming, pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Se você, por algum motivo, não pôde ver esse programa vai estar disponível aí no YouTube, no Facebook, para que você possa revê-lo posteriormente. O programa Competência e Empregabilidade sempre traz temas relevantes à sua área de atuação. E o tema que nós vamos discutir hoje, no decorrer do programa, vocês vão entender um pouquinho por que eu estou falando isso. Porque é muito importante a gente entender que os processos de formação, ele tem uma relação com as áreas. Ele tem a relação com o mercado. E quando a gente fala mercado, porque muitas vezes a gente vem com uma vivência, com um entendimento que aquilo é específico de um setor para uma área. E quando a gente começa a trabalhar os temas aqui no nosso programa, nós entendemos que, de fato, o conhecimento, o aprendizado, a forma como a gente olha determinadas profissões, nem sempre nos colocamos no entendimento que esta profissão, em algum momento, tem relação ou correlação com outras áreas. Ou até, muitas vezes, aquela formação que você tem hoje, de repente você desconhece um pouquinho do campo de atuação. Este programa sempre tem e sempre fará com que você repense um pouquinho, porque profissão, elas se reinventam. Pelo contrário, elas não são únicas e verdadeiras de uma área específica, mas as áreas, o sistema, ele tem uma relação, o mercado hoje é altamente competitivo. E quando a gente fala na relação de mercado, a gente tem que entender a relação do profissional. Porque este profissional, de fato, em algum momento, ele tem que entender que o mercado é altamente competitivo, que as profissões, elas estão aí, falamos de profissões do futuro, mas temos que também valorizar a formação presente. E falamos-se muito em tecnologia, falamos-se muito em soft skills, hard skills, mas eu sempre gosto muito que a professora Dinamara falava sempre nos encontros dela, essa questão do chá, competência, habilidades, atitudes. Depois virou chave, que vira valores, ética, muda depois para soft skills, hard skills, mas entender o processo de sua formação, a área que você atua e as relações que você pode fazer com as outras áreas, sim, é um grande gancho de mercado. Por que eu falo tudo isso? Porque mais de 70 programas a gente pode entender que aqui nós vamos tratar um tema específico na área do profissional de educação física. Profissional de educação física, professores nas séries iniciais lá. Mas será que é só isso? Será que este profissional, além da sala de aula, não tem um papel social, educativo? Porque as profissões estão aí, mas o profissional de educação física vai muito, falávamos aqui nos bastidores, com o professor Marcos, e este profissional é só aquele professor de educação física, aquele responsável pelaquela área que muitas vezes lá no passado era entendimento que lazer, e hoje a gente sabe que este profissional, ele tem um papel muito além disso tudo. Este profissional de educação física, de fato, ele tem uma importância na formação cognitiva, nesse processo inicial, nessa fase inicial. É muito importante entender que, de fato, este profissional tem aí na sua escola, no seu clube, no seu processo, aonde quer que o seu filho esteja inserido, com uma prática esportiva, desde que seja aí auxiliado por um profissional de educação física. Queria agradecer muito aos nossos convidados e principalmente meu parceiro, que é o cara que entende do assunto, que está presente, e eu falo assim, pejorativo, o cara não, é o profissional, porque o professor Marcos, ele tem uma relação de mercado, ele tem uma associação voltada dentro da prática pedagógica, se relaciona com as atividades
dentro e fora do seu contexto, porque além da educação física é coordenador do curso de artes visuais e a gente sempre fala assim, arte, música, exercício é fundamental para o seu desenvolvimento, para o seu cognitivo de transformação. Professor Marcos, muito obrigado, seja bem-vindo. Sidney, obrigado, você é sempre muito gentil. É um programa que eu gosto muito de participar, porque cada vez que nós estamos aqui, a gente sai com um conjunto de novas informações. E aí, à medida que você foi introduzindo o programa, apresentando e falando das relações, eu fiquei pensando, né, se vocês que estão nos assistindo se dedicarem um tempo, né, para assistir 3 ou 4 programas diferentes ou mais, talvez você queira assistir todos, porque a riqueza que é você entender a tua área de atuação e quais são as relações que elas estabelecem, se a gente for pensar em mercado de trabalho, isso te dá uma vantagem muito grande, porque você consegue daí estabelecer relações que talvez você não tenha conseguido despertar no teu momento de formação. Então é um momento muito agradável, muito gostoso, vocês vão aproveitar muitas informações bacanas, principalmente porque as nossas convidadas têm uma aderência muito forte nessa temática, mas eu só gostaria, se me permite, Sidney, fazer uma pequena introdução para que quem está nos assistindo entenda uma relação de mercado. Veja, nós vamos falar agora sobre o papel do professor de educação física na educação básica, nas séries iniciais ou no ensino fundamental. Quando nós falamos na formação em educação física, existe uma orientação, né, 2 habilitações. Uma que te leva para o bacharelado e outra que te leva para a licenciatura. O profissional que direciona a sua formação para o bacharelado é aquele que vai atuar numa academia, num clube, numa ONG, num centro de treinamento, como personal trainer ou como consultor esportivo, ou no asilo, no hospital, enfim, entre as infinidades de possibilidades de atuação na área do bacharelado. O licenciado em Educação Física é uma formação, né, que te direciona para atuar exclusivamente na escola. Ou seja, a formação te leva para atuar dentro da escola com a matriz curricular de cada uma das instituições de ensino. Porém, só dando um gancho no que o Sidney falou, na sua formação em licenciatura, por exemplo, você também pode pensar na possibilidade de trabalhar com produção de material didático ou de conteúdo para que os professores que atuam na escola possam ter subsídios para atuar nesse segmento, que é o segmento da educação formal, ou seja, a educação na instituição educação, né? Ou seja, dentro da escola. E é muito interessante, professor, quando você traz a diferenciação, e a gente fala a diferenciação das correlações, mas de fato quando você faz uma diferenciação das áreas, mas muitas vezes o importante nessas áreas é a questão do network, que esses profissionais acabam trocando as suas experiências. Embora são áreas de atuações, e muitas vezes você vê esse profissional buscando por uma segunda licenciatura, buscando por uma pós, enfim, se aperfeiçoando dentro da área. E aí você tem esse profissional em vários campos de atuação, seja no bacharelado, seja na licenciatura. Muito bacana as suas colocações. É importante você, nosso telespectador, entender essas colocações do professor Marcos, porque o mercado é isso. A gente tem lá, num processo inicial, uma ideia de que você vai estar dentro de uma área de atuação. Mas quais as possibilidades de você melhorar esse processo? Hoje você está vinculado a uma área e por que não, de repente, entender o cenário, entender que você pode ter várias atuações. Hoje você pode ser um professor, hoje você pode ser um instrutor, hoje você pode ser um personal, mas entender que nesses momentos você pode ter ali uma segunda graduação, você buscar por esse processo aí de melhoria, né, professor? É verdade, Sidney. Eu vou dizer até mais, assim, complementando o que você falou, o que determina, né, que a pessoa tenha que definir na sua formação se vai para o bacharelado ou licenciatura é a legislação, né? Mas eu vejo com
certo cuidado aquele egresso, né, ou o indivíduo que opta, por exemplo, para o bacharelado ou para a licenciatura, e não busca outra formação. Por exemplo, se eu me formei em licenciatura, eu penso com certas restrições, você não buscar a formação para o bacharelado. Da mesma forma, você que se formou em bacharelado, não buscar a formação para a licenciatura, porque existem conhecimentos que precisam ser dominados e correlacionados, mesmo que você atue fora da escola. E mesmo que você atue dentro da escola, você precisa ter uma compreensão, por exemplo, do papel do personal trainer, do papel do preparador físico, de um gestor esportivo, porque isso impacta diretamente na vida de um aluno na escola. E aí é muito isso que o professor coloca, assim, a pessoa se disponibilizar a ter outras áreas de atuação. Mas hoje a gente vai falar especificamente desse profissional de educação física, como o professor falou nas séries iniciais, no processo inicial ali no ensino fundamental. E para isso, professor, nós temos aqui ilustres convidadas. Hoje nosso cenário é montado aí por um seleto grupo de meninas. Eu gostaria de convidar aqui para compor a nossa fala a professora Thaisa, mestre em educação, professora Rochelle Correia, orientadora educacional do Polo de Santa Cruz, e a nossa aluna Gisele aí, que está graduando aí no curso de licenciatura em educação física. Eu acho que cada uma vai contar um pouquinho da sua história, mas é interessante entender que ambas estão dentro de um cenário aí na área de formação em educação física. Professora Thaisa, tudo bem? Olá, tudo bem? Professor Sidney, professor Marcos, demais componentes dessa discussão. Então, vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória na educação física. Eu sou licenciada em educação física, atuei por muito tempo na educação básica, né, educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio, então conheço todas essas áreas de atuação e também tive o prazer de trabalhar no ensino superior, né, com a formação de futuros professores de educação física e assim como o professor Marcos trouxe na fala dele, na produção de materiais para esses futuros colegas de profissão, né. Hoje, especificamente, eu não estou atuando com a educação física, eu estou como coordenadora pedagógica de uma escola aqui em Curitiba, mas continuo ligada a essa prática corporal diariamente. Muito bem. Professora Rochelle. Olá, boa tarde, tudo bem? É uma honra estar aqui presente com vocês nessa tarde. Eu sou licenciada em Educação Física, também sou bacharel. Comecei atuando na escola, então comecei em escola municipal, também trabalhei em escola estadual. Já atuei em diversas áreas, desde a educação infantil até anos finais e também ensino médio e EJA. Então, eu já atuei em todas as áreas da educação física, ministrando aulas de educação física, né? E eu sempre gosto de reforçar que a educação física é de verdade, aquela aula bem dada, né? Com vontade, com animação, com que faça o aluno desejar participar, que goste, até os que não gostam muito, que eles consigam se inserir de certa forma, da forma deles, do jeitinho deles na prática de alguma atividade, né? Na parte da demonstração da arte, do movimento, né? Porque como foi relatado antes, isso é interligado, né? No dia de hoje, né, aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, eu trabalho na Uninter, como orientadora do curso de Educação Física, Licenciatura e Bacharelado. Também sou coordenadora de uma escola particular da cidade aqui ao lado. Então, eu vivencio também essa rotina de ter essa dinâmica de poder fazer com que os alunos contem com aulas de qualidade, fazer um incentivo, né? Eu acho que é importante também frisar, por conta do tema desse nosso papo de hoje, que tudo iniciou, né? O cargo que eu componho hoje na direção da escola é porque provavelmente, certamente, eu fiz um ótimo trabalho lá na educação física, e é importante a gente reforçar que é uma escola particular, e no cargo da direção sou eu e a diretora, duas profissionais da educação física, e eu acho que isso é bem importante reforçar, é legal de evidenciar, pois eu acho que tá aí a chave, né? A gente faz a união da mente e do corpo em todos os ambientes. Muito bem, você aí falando do Rio Grande do Sul, é bom lembrar que a gente sempre traz para dentro das nossas discussões, de fato, o papel
aí do profissional no seu polo de apoio presencial. E você bem colocou aí nas suas falas como é que você tem agido, como é que vocês têm interagido, mas no decorrer do programa a gente vai entender um pouquinho melhor dessa atuação do orientador educacional dentro de um polo, porque a gente tem aqui a estrutura onde nós fazemos toda a produção, mas lá na ponta, né, professor, esse orientador educacional no polo, ele tem um papel fundamental, que é de fato nesse acolhimento, no desenvolvimento e na prática, no dia a dia desses profissionais, né? Isso mesmo, a gente costuma dizer que esse aluno que se forma, ele leva muitas características desse orientador profissional, orientador educacional, porque ele está com contato no dia a dia, ele que faz ali a aplicação das aulas de campo, ele que orienta nas dificuldades, e o aluno, ele acaba, à medida que ele vai se identificando também com esse orientador, ele acaba absorvendo desde a forma com que esse orientador organiza as práticas, desde a forma com que ele rege ou que ele ordena ali a sua rotina, né, que ele cumpre os horários, que são coisas assim, parecem triviais, mas é na trivialidade que você cria o hábito. Então é um aluno que vai entender o respeito que esse professor tem, esse orientador educacional tem com esses alunos que estão se formando, e essas questões elas acabam também transcendendo para além das questões que são o conteúdo teórico e prático que o aluno absorve. Então a Rochelle, ela sempre participa conosco de alguns programas, né, Rochelle, de algumas atividades, justamente porque ela desenvolve um trabalho diferenciado. Então, assim, não só na forma com que ela cumpre as obrigações burocráticas que a gente brinca, né, Rochelle, que fazem parte do trabalho, mas também as obrigações acadêmicas, que é o ensinar, o estar ali com o aluno, orientar. Então, isso faz uma diferença muito significativa. E o bacana, e depois de tudo isso, quem vai contar que se de fato isso acontece na prática é a nossa aluna aí, a Gisele. Gisele, seja bem-vinda. A Gisele é graduada no curso de licenciatura em Educação Física. Boa tarde, Gisele. Primeiramente, boa tarde. Posso confirmar, sim, a Prof. Rochelle é muito boa, é muito querida, atenciosa. Assim, eu estou terminando o curso, né? Estou na reta final aí, estou desde 2020. Eu trabalho numa escola de ensino fundamental aqui perto da minha casa, aqui em Vale do Sol. E para mim está sendo uma experiência incrível, assim, porque foi onde eu iniciei os meus estudos e hoje eu estou trabalhando lá como estagiária. Ano passado eu tive a oportunidade de dar as aulas de educação física da prof titular, porque ela teve que sair de licença saúde para fazer uma cirurgia. E foi ali que eu tive a certeza, assim, do que eu escolhi estudar, sabe? Me senti muito realizada também no estágio, tá ali vivendo como prof, sabe? Eu sempre gostei de educação física como aluna, e como prof, assim, tá sendo uma experiência muito boa. Tu tá vivendo na prática, assim, o que é realmente ser professor. E aqui é muito bom de trabalhar, as crianças são muito queridas, assim, é interior, né? E é isso. Mas quando você fala assim, é muito bacana, mas o importante é bem isso mesmo na conversa de hoje, né, professor? A gente entender aí essa questão cultural, social e a prática mesmo desse profissional, né? Quando eu comecei a dar aula na faculdade, um professor, o coordenador, uma pessoa que eu admiro demais, ele chegou e falou assim, olha, um professor ele leva pelo menos 3 anos para aprender a dar aula. Na universidade, no caso na universidade. E aí eu falei, mas que absurdo, eu já trabalhava com curso, eu participava de alguns eventos assim, ministrando palestras, enfim. Eu já estudava o assunto, dominava o assunto, pelo menos academicamente, assim, aquele assunto que me exigia, eu já conhecia, não que a gente não atualiza, né? E aí, não é que ele tinha razão, eu me senti professor, assim, com mais segurança,
quando você tem essa imersão com o tempo. Porque a Rochelle, a Thaís, eu também tive a oportunidade de trabalhar no ensino básico, né? Trabalhei com o ensino fundamental, trabalhei com educação infantil, trabalhei também com outras turmas. E existem particularidades de cada mercado de trabalho, cada forma de atuação profissional, que você vai aprimorando e compreendendo à medida que você está inserido nesse processo, né? E às vezes a gente ouve algumas informações equivocadas, né? Principalmente de quem logo se forma, né? E claro que existem pessoas que estão há algum tempo formadas e também reproduzem alguns discursos que não são verdadeiros, como por exemplo, na teoria é uma coisa e na prática é outra. E à medida que você se permite entrar nesse mercado e levar contigo tudo que você foi absorvendo no banco acadêmico, você começa a fazer as correlações tão necessárias para que você seja um bom professor ou um excelente professor. E aí isso começa a dar sentido às questões teóricas que os professores foram comentando na sala de aula, que até então, por falta de aproximação, você não tinha condições de até então fazer essas relações. Claro que a teoria e prática também ela vai se transformando. Mas dentro disso, o que eu queria apontar é assim, é sentir o cheiro da criança, sentir as particularidades de uma criança que não quer fazer aula, da discussão que uma mais acirrada que uma teve com outra, de você conduzir às vezes uma criança num corredor ou as crianças num corredor até chegar ao local da aula, de você lidar com as particularidades entre os próprios professores, com a sua aula da educação física, você tem que trazer os alunos para as outras aulas mais quietos, mais calmos, em geral isso ocorre, né? Enfim, então essa experiência que a Gisele teve, está tendo, né? E no seu estágio, que é um momento muito importante para a prática, e vai continuar tendo, depois que se inserir no mercado, vai dar condição de que daqui a pouco ela entenda melhor o ambiente no qual ela está situada, e com essa questão, isso vai lhe dando mais autonomia, né? Para ir, claro, daí buscando mais subsídios, mais conhecimentos e até dar tratamentos de algumas questões que porventura ela não tinha, ou ela no sentido genérico, né? O profissional, a professora ou o professor não tinham até então, por não dominar essas particularidades que tinha nesse dia a dia da escola, né? É bem interessante tudo isso, porque Thaisa, diante da fala do professor Marcos, porque a introdução dele é muito boa, é correto afirmar que a educação física na pré-escola, nas séries iniciais, ela tem um papel que atua no caráter preventivo? Eu acredito que sim, professor Sidney. Porque a gente precisa, nessa base, né, educação infantil e anos iniciais ali, trazer uma bagagem não só motora para as crianças, que vão ser levadas para o resto da vida, né? A gente vai trazer valores, a gente vai trazer momentos que eles vão precisar se deparar com frustrações que nem sempre em casa e no dia a dia eles não têm. Então, é a partir desses pequenos momentos dentro das aulas de educação física que a gente vai trazendo para as crianças a realidade e preparando-as para a vida lá na frente. Professor Marcos? Eu estava aqui pensando que a Thaisa comentou, eu fiz, claro, algumas anotações para ter uma linha de raciocínio, né? E aí a Thaisa me permitindo, né? Existem algumas escolas que já estão fazendo algumas estratégias pedagógicas de permitir com que a criança tenha mais possibilidade de experiência corporal do que ficar sentada durante o seu período que ela permanece, sejam ali as 4 horas, no período, meio período, ou de repente o período integral. Por quê? Porque alguns estudos já indicam que a criança nessa faixa etária, vamos pegar aqui educação infantil, ou a série ensino fundamental 1, elas estão ali no seu momento de ebulição, né, que precisam receber informações ou estímulos para quê? Porque todos esses estímulos, eles vão impactar em situações futuras, por exemplo, a alfabetização, né? Ou seja, a criança que tem ou que não teve aspectos ligados com sua motricidade bem desenvolvido, apresentará, eu vou usar na hipótese, né, porque não dá para generalizar também, mas
é provável que elas apresentarão dificuldades ou mais dificuldades do que as outras que porventura tiveram um conjunto diversificado de experiência corporal que as outras não tiveram. Então, isso que a Thaís coloca é bem significativo, porque a educação física enquanto área, né, mas assim, as práticas motoras, em algumas regiões do país eles dão outros nomes, né, é essencial para que essa criança, mesmo na educação infantil, possa ter os estímulos necessários, né, pelo menos a gente entende que precisaria mais aulas de educação física, mas estímulos necessários para que possa complementar uma série de outras questões, o Sidney usou o termo preventivo, né, que podem evitar dificuldades até de aprendizagem que essa criança possa ter no futuro. Rochelle, aí nós entendemos aí que da necessidade desse profissional está altamente correlacionado com as áreas, mas ao mesmo tempo entendendo a performance dessa criança. Aí o professor colocou aqui a questão da alfabetização e tem muito essa questão da concentração, né? Condição motora. Como é que você vê isso aí com seus alunos aí na sua atividade no dia a dia? Dessa necessidade de entender de fato que este profissional é uma pessoa responsável por esse processo, desde a alfabetização aí no processo inicial. Principalmente pelo fato da atividade física ela ser guiada, né? Então, vários aspectos vão auxiliar, por exemplo, na alfabetização, como a capacidade motora fina, né? Então, a partir do aluno que ele vai conseguir segurar uma caneta da forma correta, ele vai aprender brincando na educação física com atividades diferenciadas, né? Então, eu acho muito importante a educação física de forma orientada, de ter um profissional lá. Eu explico e falo um pouquinho sobre o que eu já tive todos os ambientes possíveis, né? Trabalhei em rede municipal, em rede estadual, rede privada, em todos os ambientes, sem dúvida nenhuma, cada ambiente tem sua particularidade. Então, cada ambiente vai trabalhar de sua forma. Mas eu acho importante da equipe que trabalha, a equipe pedagógica que coordena o espaço, com que faça que tenha algum profissional capacitado para fazer esse tipo de atividade. Por exemplo, quando eu trabalhei no estado, e o estado aqui no Rio Grande do Sul, ele não ainda não é obrigatório o profissional de educação física nos anos iniciais, a escola que eu trabalhava tinha isso. Então, a escola sempre tinha profissional de educação física para aplicar a atividade física nos anos iniciais, né? Então, tinha um profissional que saberia a forma correta de tirar cada capacidade do aluno, cada potencialidade dele para auxiliar lá no professor dentro da sala de aula. E às vezes são atividades simples, né? Como atividades numéricas, que vai ajudar lá na matemática, que também vai contribuir na alfabetização, né? Também movimento corporal. Lembrando que várias atividades físicas, né, exercícios físicos, por exemplo, como aprender a pular corda, vai ser muito mais fácil da criança aprender nos anos iniciais do que quando for aprender lá quando é adulto. Então, a importância de ter sempre alguém com um olhar atento à criança para o desenvolvimento psicomotor dela. Legal. Eu queria complementar uma coisa, assim, né, no que vocês, o Rochelle, você foi conversando, que trata sobre essa ideia das competências, né? Vou analisar de uma forma também, sempre pensando na generalização, porque a gente possa ir fazendo assim as transições, né? Mas existem, assim, a possibilidade de a gente imaginar competência de forma específica e forma genérica. A mais específica, eu diria para você, é que esse profissional, professor de educação física, ele consiga compreender, saber questões ligadas à pedagogia, à forma de ensinar, da didática, organizar seu plano de aula e também ter conhecimentos que deem subsídios para que ele possa, então, desenvolver ali as atividades ligadas a essas questões que a Rochelle falou, né? Que por exemplo, ela deu o exemplo do pular corda, né? Se nós pegarmos uma criança muito pequena, que ainda não entrou no processo de alfabetização, ela vai trabalhar o ritmo, ela vai trabalhar os números, ela pode trabalhar de forma crescente, decrescente, simplesmente brincando com uma atividade com predominância motora, né? Mas assim, eu preciso saber dessas especificidades, mas também preciso saber das relações mais gerais, para entender que essas questões, elas transitam e podem ser
e transbordar, né, o espaço da questão motora e invadir outros espaços, como a gente comentou da alfabetização, né? Eu gostaria de dar outro exemplo, se me permite, que essas questões que estão sendo apontadas pela Rochelle e pela Thaís são muito importantes, porque ainda em alguns, no senso comum, se justifica a educação física como um elemento dentro da escola para ajudar a evitar o sedentarismo. Então, que leitura eu faria deste assunto? Faria a seguinte leitura. Primeiro, 2 ou 3 aulas na semana não resolve o problema do sedentarismo de uma criança que talvez, nos dias atuais, fique mais de 3 ou 4 horas na tela, em frente à tela, que é o computador, celular, ou tablet, ou notebook, por dia. Pelo menos, porque algumas pesquisas já apontam, vou dar um exemplo sim do estado do Paraná, que nós fizemos um estudo há alguns anos, as crianças já ficavam em média 4 horas por dia em frente à tela. Isso fora o período escolar. Então imagina, que a criança estuda de manhã, mais 4 horas, chegou a tarde inteira, se ela estuda de manhã, a tarde inteira com a tela, depois só sobrou o horário de jantar, tomar um banho e dormir. E aí algumas pessoas justificam assim, olha, é importante a educação física porque ela ajuda a eliminar ou a diminuir o sedentarismo infantil. Bom, eu vou melhorar a informação. Ela até contribui. Mas como ela contribui? Através de vários fatores, mas entre eles, introdução à criança às práticas motoras que talvez elas não conhecessem, como por exemplo os esportes, seja através do caçador, bola queimada ou queimada onde você mora, seja através de pré-desportivos ligados a alguma modalidade esportiva que ela vai aprender no futuro, ou a partir do momento que ela vai descobrir o prazer das experiências motoras e vai solicitar aos pais que possam levar elas ao final de semana, ao final de tarde, numa praça, num parque, para poder usufruir desses momentos. Ou então, né, em longo prazo, à medida que a criança aprende, desperta, cria o gosto, reconhece nisso um momento de prazer, possa adotar um estilo de vida mais ativo, ligado com as questões motoras, né? Enfim, para o resto da sua vida, para a sua longevidade. Aí sim eu entenderia que a educação física ajuda a diminuir a possibilidade de ter uma sociedade mais sedentária. Então olha quantas coisas estão dentro do universo da educação física que às vezes um próprio profissional de educação física não consegue enxergar. Ele enxerga ali as 3 aulas na semana, que ele tem um programa, ele tem que cumprir para colocar as crianças movimentarem, porque elas ficam o dia inteiro dentro da escola. E aí a Rochelle, a Thaís já apontou, né? A Gisele vai poder falar um pouco mais sobre isso, quantas coisas estão amarradas dentro do processo de ensino da educação física na escola, que muito embora os profissionais de outras áreas não conseguem enxergar, que são os nossos pares, que atuam na educação, e os pais das crianças também não conseguem enxergar. Claro que não é uma situação fácil, mas isso só vai mudar, né, ou vai mudando, à medida que esse profissional, como vocês indicaram mesmo aí, consegue estabelecer uma relação de credibilidade naquilo que ele faz. Ô Gisele, quando o professor coloca essas responsabilidades das áreas e o envolvimento de todos os fatores que compõem tudo isso, você traz um relato que você está no interior. Como é que você vê isso aí na sua escola, nesse processo onde você passou por um programa de estágio? Como é que é a direção da escola com relação a, por exemplo, as suas práticas no dia a dia? Olha, a nossa escola ali, a direção da escola, eles são muito assim a favor da prática. A gente tem 2 professores formados ali, um para educação infantil, anos iniciais, e também para os anos finais, né? Assim, eles incentivam muito também. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul os jogos escolares, né, os JERS, e sempre em todas as competições os alunos vão, a gente se empenha em inscrevê-los, né? E a gente faz assim um acordo entre eles. Eles podem participar, vão junto, participar de todas as modalidades, e assim também eles têm que ter as outras notas também, né? Das outras disciplinas todas em ordem, assim, dedicar o seu máximo também para as outras disciplinas. E sobre eu queria também falar sobre, assim, tipo, que nem agora, eu estou trabalhando lá na escola, como a pandemia para mim afetou, assim, que eu vejo nas crianças.
simples movimentos assim de pegar uma bola que foi lançada no handebol, fazer o movimento de segurar ela, ou um simples chute, o correr, sabe, entre o sexto ano ali eu vejo muita dificuldade, sabe, simples movimentos assim, que eu acho que foi muito assim falta de ter a aula, né, ter um professor, um profissional ali junto para poder auxiliar nas aulas, ensinar o correto que tem que ser feito, justamente também por estar muito em casa no celular, né? Aqui as crianças é interior também, mas esse negócio assim da tecnologia, de estar muito em frente às telas aqui também é bem presente, assim. Tem muitos programas assim aqui no interior, à noite eles jogam futebol, futsal, né? Muitos pais levam as crianças para praticar. Até tem uma escolinha que está se formando aqui, que é feita por voluntários, sabe, pais que ajudam, mas que seria interessante também ter um profissional ali junto para orientar e futuramente ser uma coisa mais profissional, assim, né? Sidney, posso fazer um Claro, complemento? professor. Assim, é muito bacana que a gente consegue ter um cenário, né, de realidades distintas, mas se a gente for observar, elas confluem, né, numa direção. Mas eu quero fazer um alerta aqui, né? Um cuidado que eu imagino que se você vai entrar no mercado de trabalho e atuar na licenciatura em educação física, vai para a escola, para a gente não assumir um discurso que depõe contra a própria educação física na escola. Como, por exemplo, por reconhecer que a partir da educação física, ou perdão, por intermédio da educação física, existe a possibilidade da criança aprimorar uma série de questões que permitem com que ele possa adquirir a capacidade de aprendizagem, seja na matemática, seja na literatura, seja também na alfabetização, para a gente não tornar a educação física residual, né? Um apêndice, né? Daí o professor de matemática fala assim para você: olha, eu estou precisando trabalhar conjunto. Você tem alguma brincadeira para usar na tua aula de educação física para trabalhar conjunto? Olha, eu tenho aqui, poderia falar para você qual que eu usaria agora, viu? Mas, da mesma forma, o professor de alfabetização fala assim: olha, nós estamos com um problema de dificuldade, até a Gisele falou muito bem da questão, das questões do padrão motor, que a criança já deveria estar e não está, até por causa da pandemia também, porque existem níveis de padrões motores que precisam ser estabelecidos, ou seja, que a criança deveria alcançar conforme a faixa etária. Por exemplo, com determinada faixa etária, a criança já deveria chutar com os 2 pés, já deveria saber fazer o deslocamento e o giro, enfim. A pandemia contribuiu muito para a gente identificar ainda mais a deficiência que é uma criança que não tem a possibilidade de ter essas experiências motores. E espero que isso tenha ajudado, de alguma maneira, a dar um olhar mais diferenciado para as aulas de educação física. Mas como eu estava falando, né, você pode ter ali um trabalho interdisciplinar com professores de outras áreas, de tal forma com que ele também vai contribuir nas aulas de matemática para as aulas de educação física. Da mesma forma que ele vai contribuir, professor Sidney, nas aulas de literatura para a educação física. Ao contrário, se nós não tomarmos esse cuidado na escola, você deixa de ter um posicionamento tão participativo quanto qualquer outra disciplina. E a educação física não é mais ou menos importante que as outras disciplinas. Ela faz parte de um conjunto, né, de conhecimentos e saberes, que foi estruturado um currículo por determinado grupo de estudiosos, que diz que é importante que a criança receba esses conhecimentos em determinados períodos da sua fase de formação. Então, assim, só é um alerta que a gente precisa tomar um cuidado, porque senão daqui a pouco a educação física se torna residual, né? Fica acessório, e não é esse o papel da educação física, até pelo que os professores aí já apontaram da expressiva contribuição que a educação física tem para a formação do indivíduo. Ô Thaís, você colocou no início da sua fala que hoje você, além dessa formação, você atua hoje aí na direção de uma instituição. Quando o professor traz essas relações com as outras áreas, como é que você vê, como é que você daria hoje um input para que
seja através lá da pedagoga, seja através da direção da instituição, tanto público como privado, para fazer essa relação com as outras áreas. Aqui falamos do professor de português, falamos do professor de matemática, o próprio professor de história pode ter um contexto, né, como é que é a questão do esporte, como que ele nasceu, qual que é o momento histórico, trazendo esses dados, porque hoje a gente tem dados durante o período de pandemia, quais são os fatores e como é que se resgata isso, professora? Então, professor Sidney, eu enxergo que ainda falta muito essa integração e essa relação entre as demais áreas com a educação física. Ainda é defasada nessas relações. Elas existem, mas muitas vezes elas são pontuais, voltadas para um projeto específico naquele momento, né? Que nem você falou, de repente, o estudo de uma cultura específica, e daí a gente vai estudar ali dentro daquela cultura como eram as práticas corporais, o que existia, o que tinha nos primórdios e que hoje continua, permanece, ou quais foram as transformações que foram acontecendo. Então eu vejo assim, que há um interesse muito grande nós da área da educação física em fazermos essa integração, mas hoje ainda é muito deficitária. Eu falo pela minha realidade em si, né? Mas a gente percebe que existe, e o momento primordial desse encontro, digamos assim, acaba sendo esse momento de junho, né, com as festas juninas. Então, a gente consegue ter uma relação muito maior de conhecer através da geografia, por conta das regiões, da história, daí a gente vai fazendo essa caminhada pelas outras áreas de conhecimento. Legal. Eu estava pensando aqui, né? Nós não falamos algumas disciplinas, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia falar da geografia, né? Por exemplo, a gente trabalha com os diversos jogos, diversas brincadeiras, atividades, a lateralidade. Isso é muito comum falar dessas questões dentro da educação física. Mas para que aprender lateralidade, esquerda e direita? Não é só para você não se equivocar quando o GPS manda você para a esquerda e você não sabe para onde vai, né? Não é só para você saber qual o braço que você coloca o seu relógio, enfim. Se nós ampliarmos, a geografia trabalha muito bem essa questão espacial, né? Se você conseguir, resumidamente falando, né, entender onde você se situa em relação ao globo terrestre. Como é que isso se estabelece? Você não está sozinho, né? Eu sei aqui, por exemplo, que eu estou numa cidade, numa capital do estado do Paraná, mas se o Sidney falar assim para mim, você tem ideia de onde está o estado de São Paulo? Eu tenho ideia, eu posso apontar na direção certa, o interior do Paraná, Rio Grande do Sul, enfim. Mas o que isso tem a ver com a formação de um indivíduo? Estabelecer conexões, né? Estabelecer conexões. E a geografia trabalha isso muito bem. Ou seja, são conhecimentos que transitam entre todas as áreas. A educação física trata muito bem disso, mas da mesma relevância como a geografia trata, a história trata, muito bem colocada pela Thaís, né? E as outras disciplinas, né? Tá vendo, Gisele? Ó, você tem um papel aí para se juntar com o seu conselho, naquelas reuniões pedagógicas, fazer toda uma interação aí para poder, você já leva ali, ó, professores, tenho aqui um papel na educação física para vocês, porque a educação física nós entregamos para vocês seres melhores. Eu queria voltar lá com a Rochelle. Rochelle, nos bastidores a gente estava falando também do profissional, e eu falo muito dessa, quando a gente fala competência e empregabilidade, as relações que a gente tem com os cursos. E num programa anterior, eu falava para o professor Marcos, que eu até ia abrir aqui, a gente estava discutindo o papel do pedagogo nas relações de inclusão. E neste programa que a gente discutiu, veio um relato que me chamou muita atenção. A mãe veio relatar que o filho dela, nesse processo inicial, ele estava no processo de inclusão dentro daquela escola que tinha o papel do tutor, mas quem conseguiu identificar para essa mãe e ajudar de forma que aquela criança tivesse um papel de melhoria e de inclusão dentro da escola foi o profissional de educação física. E eu acho isso fundamental, porque isso vem de encontro de tudo que a gente está falando isso. Como você também, não querendo abrir muito, mas você acha que a inclusão também faz parte desse profissional?
Sem dúvida nenhuma. É naqueles momentos de descontração ou nos momentos até que o aluno ele se sente um pouco livre para poder colocar para fora os sentimentos ou até mesmo para mostrar um pouquinho do seu eu que não aparece às vezes dentro da sala de aula, numa sala de aula tradicional, que ele fica sentadinho, quietinho lá, que às vezes ele não pergunta porque ele tem vergonha, porque ele tem dificuldade. Então, numa aula de educação física a gente consegue identificar um pouco mais o aluno. Quem é professor de educação física já sabe que é natural a gente conhecer um pouquinho mais os alunos, né? A gente conhece cada um, a gente sabe o que cada um é capaz, como que ele vai reagir em determinada situação. Às vezes a gente até sabe algo do aluno que não é visto dentro de uma sala de aula tradicional por conta do formato da aula, da exposição dos alunos, às vezes porque a gente tem um espaço amplo de trabalho. Então, é importantíssimo esse olhar do profissional, sim, de conhecer o aluno, de saber auxiliar ele da melhor forma, também passar para os demais colegas. É importante essa relação com os colegas de trabalho, com a equipe de trabalho que atende o aluno, para que a gente consiga ter um melhor aprendizado, que a gente consiga sugar do aluno o que melhor ele tem, né? E entender um pouquinho que cada um vai ter sua especificidade, cada um vai trabalhar de uma forma. Voltando também ao assunto que o professor Marcos estava falando, de todos esses anos que eu atuo na área, 2 momentos importantíssimos da minha carreira que eu não deixo de esquecer foi 2 corridas de orientação que eu fiz, junto com professores de geografia. Foi uma quando eu trabalhava no estado e outra quando eu trabalho agora já na escola particular, antes de estar na direção. Então, foi 2 momentos incríveis. Uma das corridas de orientação a gente fez em parceria com o quartel, então nós fomos até o quartel no espaço, então é importantíssimo a gente entender as demais disciplinas e passar, né? Isso para a Gisele também vai ser importante, a gente sugar do professor e mostrar para ele, os demais professores, o que a gente tem na educação física de melhor, as atividades que a gente pode explorar dentro do campo, né? Fazer trabalho interdisciplinar, isso é muito importante. Eu acho que eu queria deixar claro isso. E o trabalho é coletivo, né? A educação física já é assim, né? A gente trabalha em grande grupo, a gente aprende em grande grupo. Então, eu acho que isso é bem importante frisar. Legal. Eu gostaria de apontar outras coisas, assim, até para a gente ir dialogando, que assim, o que estão nos trazendo de subsídio é muito bacana e mudou muito a educação física da minha época, né? Já brinquei com o Sidney aqui no momento anterior, porque eu sou do milênio passado, né? Nem do século passado. Então, a educação física na minha época era muito diferente daquela que nós temos hoje. Apesar de ainda nós encontrarmos a reprodução de muita coisa que era feita ainda na minha época, mas vou dizer para vocês que eu, em todas as séries que eu passei, todas as etapas da minha formação, tive satisfação plena com os meus professores de educação física pela forma com que eles davam as suas aulas. Mas hoje, a Rochelle mesmo apontou, a educação física também incorporou novos conteúdos, né? Por exemplo, né, a atividade de natureza, de aventura na natureza. As orientações, né, que comumente chamada de corrida de orientação, elas já no Rio Grande do Sul, há algum tempo fazem parte do currículo escolar, né? Até mesmo antes da BNCC colocar essas práticas de aventura no currículo escolar. E o que isso leva? Leva ao profissional a necessidade de retomada de conhecimentos e busca de uma formação continuada, uma pós-graduação, uma outra formação, enfim. Mas uma característica que eu gostaria de deixar marcado, que isso tem a ver mais com uma linha de pensamento, não que deva ser assim, é que se nós pegarmos uma aula de história, por exemplo, e uma aula de educação física, ou um curso de história, ou uma disciplina de educação física, enfim, as características que eu vejo, tá, é uma questão de forma de análise, são distintas. Por exemplo, não que não possa haver numa disciplina de história o aluno vivenciar situações corporalmente, que seria extremamente rico. Não que não possa haver na educação física situações que o aluno vai ler um texto, vai fazer um trabalho escrito e outras atividades nessa linha. Porém, a educação física, para mim, e também eu estou seguindo o raciocínio de alguns autores, é eminentemente prática.
Estou dizendo isso porque depois que surgiram na educação física diferentes abordagens metodológicas, entre elas algumas com viés até marxista, alguns profissionais adotaram na educação física particularidades que não levam o aluno com mais evidência às questões das vivências corporais, das suas práticas diversificadas, sejam elas quais forem. Então, assim, é uma situação que me incomoda, né? Que eu imagino que nós, a partir do nosso objeto, que é o corpo em movimento, a partir da dança, da ginástica, dos jogos, agora da atividade de aventura na natureza, caracterizam-se pela sua eminência prática, vivenciada, né? Se os professores puderem falar alguma coisa sobre isso também. Eu acho que a palavra não pode ser esquecida, professor. Vou levar para a vida. Eminente prática. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso programa. A gente começa a abrir, como a gente colocou ali no início, e a coisa começa a tomar uma proporção tão boa. O conhecimento, a vivência, as teorias e as práticas, elas realmente fluem aqui, porque a gente traz especialista para falar sobre o tema. Mas não temos mais tempo para isso. Gostaria de chamar ali a Rochelle para fazer suas considerações finais. Gostaria de agradecer o convite, tentar deixar um pouquinho de cada um, né? Eu acho que a educação física é isso, a gente deixa um pouquinho de nós no próximo, né? Eu sempre tento passar isso para os meus alunos e a todos que eu convivo diariamente, e com que eles façam um mundo melhor, que a gente consiga fazer um mundo mais ativo, né? Pensando na longevidade, né? Que nós nos tornamos futuramente idosos saudáveis, né? Com que os nossos filhos, os nossos netos possam ser assim. Eu acho que isso faz parte de um mundo melhor, né? Eu acho que a educação física faz muito sentido em dizer isso quando a gente fala um pouquinho da vida ativa, do exercício, todas as capacidades que a educação física compõe, né? Eu gostaria de agradecer muito, deixar o meu abraço a todos que estão aqui. Obrigada. Muito obrigado. Professora Thaisa? Então, quero agradecer, né, ao professor Marcos pelo convite de poder retornar a essa casa, que é a Uninter, depois de algum tempo que eu estive com vocês, e agora não estou mais. É muito gratificante poder trazer a minha experiência, né, do dia a dia para esses futuros profissionais da área de licenciatura em Educação Física. Então, eu acho que, para mim, o que fica é o transpor os conhecimentos, e esse diálogo é primordial para isso. Muito legal. Gisele? Bom, também queria agradecer o convite. Foi uma troca de experiências assim muito boa. Aprendi muita coisa. Com certeza vou levar isso para sempre, né? Esse momento assim de hoje. E muito obrigada. O bacana, eu sempre gosto assim, quando o programa ele começa a tomar uma proporção de tempo, fazer o programa Competência e Empregabilidade com o professor Marcos é muito bacana, porque, professor, você é sempre muito preciso nas suas colocações e você tem uma prática, mas coloca-se muito espaço para que a gente abra para as conversas e a gente acaba querendo saber mais e acaba correndo atrás do professor aí. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente falar um pouquinho desse profissional que é tão interessante e atuante no dia a dia. Legal, Sidney. Agradeço ao Sidney, agradeço a participação da Gisele, da Thaís, da Rochelle, de todos vocês que estão nos assistindo. Imagino que esse programa, para além das competências, dão condições de vocês entenderem como a educação física ela está inserida na sociedade hoje. Não é mais o recreador, o rola-bola, é um profissional formado com competências específicas que tem condições de contribuir na especificidade, se a gente pensar na motricidade, mas também da forma mais genérica, como a Rochelle falou, que as pessoas encontrem nesse espaço de tempo estímulos para que elas possam pensar um estilo de vida mais ativo para sua longevidade e tantas outras coisas que ajudam aí numa sociedade mais humana, mais cooperativa e mais inclusiva também. Obrigado, Sidney, obrigado a todos.
E a palavra de hoje é prática eminente. Eminente, prática. Ou seja, educação física é isso. Obrigado a todos. Termina aqui mais um Competência e Empregabilidade. Até o próximo programa.